São 2h13. Estamos dentro do horário regimental. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça está composta em sua titularidade pelo desembargador Eric Simões, titular, o desembargador Pereira de Lira, também titular, a presidência com o desembargador Fernando Cerqueira, também titular. Estamos recebendo o desembargador Bandeira de Melo, que nos honra com a sua presença para um julgamento substituindo o desembargador Eric Simões. Eu, de início, coloco a apreciação de Vossas Excelências, senhores desembargadores, a ata da 38ª sessão realizada no dia 4 de novembro de 2014, às 14 horas. Se não houver nenhuma objeção, algum pedido de correção, eu passo a assinar e a devolver à Secretaria. Anuncio também que o Ministério Público do Estado de Pernambuco está representado pelo eminente procurador, Dr. Salles de Albuquerque. E nós temos aqui 2 pedidos de preferência, mas é para o número 2 da pauta da relatoria do desembargador Eric Simões, que me parece que Sua Excelência pediu o adiamento para a próxima sessão. É isso mesmo, desembargador? Exato, senhor presidente. Eu queria que não fosse chamado nessa data, que eu prometo trazer na próxima semana. Perfeitamente. Todos concordam? Então, muito bem. O número 2 da pauta, que é o feito número 306.682, dígito 2, da relatoria do desembargador Eric Simões, fica, então, para chamada na próxima semana. Então, vamos para o número 1 da pauta. O feito número 1 da pauta é a apelação cível 347.442, dígito 4, o juiz de origem, a segunda vara cível da comarca de Gravatá. A juíza sentenciante foi a doutora Laura Amélia Moreira Brenan Simões. É exatamente essa a razão do impedimento de convidar o desembargador Bandeira de Melo para substituir o desembargador Eric Simões, é que a doutora Laura Amélia Brenan Simões é a esposa do desembargador Eric Simões. Apelante, o senhor Nilton Augusto de Moraes Souza, advogado, doutora Eliane Melo Vasconcelos de Cruz Gouveia, apelado do Estado de Pernambuco, procurador, doutor Diego Franklin Pereira de Freitas. O Ministério Público foi representado pelo doutor Valdir Barbosa Júnior, relator, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos. Senhores desembargadores, senhor procurador, cuida o feito de apelação cível oposta contra os termos da sentença que nos autos da ação de indenização por danos morais, tombada sob número 0670, rejeitou a pretensão do autor, ora apelante, de ver ressarcido eventual dano moral decorrente de 2 prisões por inadimplemento de pensão alimentícia, as quais reputara ilegais e arbitrárias. Relata o autor, em sua exordial, que após ser preso uma primeira vez, foi surpreendido com um segundo encarceramento com fulcro no mesmo mandado de prisão. 3 meses depois, mesmo tendo sido adimplida a obrigação alimentar que ensejou a primeira detenção. Por esse motivo, pugnou pelo ressarcimento de danos morais sofridos em decorrência de erro jurisdicional ocorrido por culpa do magistrado, que, a seu ver, deveria ter requerido de ofício a devolução do mandado de prisão. Nas razões fundantes de sua sentença, a douta juíza de piso excluiu da lide o magistrado prolator do mandado de prisão, por entender ser o Estado o responsável pela indenização de terceiros prejudicados por erro judicial. Ainda, a sentença estabelece que a decretação pelo juiz da prisão
do executado obedeceu aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, uma vez que for observado o inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia. Por esta razão, não havendo ocorrência de ato ilícito, inexiste, de acordo com o entendimento exarado na sentença, a obrigação de ressarcir dano moral, motivo pelo qual o pedido inicial do autor foi julgado improcedente com a consequente condenação do apelante no pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% do valor da causa. E resignado, o particular opôs o presente apelo, em que pugna inicialmente pela legitimidade do magistrado prolator do mandado de prisão de figurar como polo ativo da lide, em litisconsórcio com o Estado. No tocante ao mérito, o recorrente questiona a legalidade apenas da segunda prisão do autor, uma vez que a dívida alimentar já estava paga e o processo arquivado. Por fim, pré-questiona o artigo 5º da Carta da República de 88. Em suas contrarrazões, o Estado de Pernambuco advoga a manutenção integral da sentença apelada, em razão de não ter havido qualquer ilicitude na decretação da prisão, tampouco o ânimo do juiz em causar gravame ao recorrente. No que tange à segunda prisão, o ente estatal diz que ela se deu por culpa exclusiva do então autor, por não ter cumprido com sua obrigação alimentar e não ter demonstrado quitação do débito aos agentes da Polícia Civil. Damião Severino de Souza, o juiz prolator do mandado de prisão, ofereceu contra-razões em que pugna pela manutenção da sentença guerreada e por não ser parte legítima para figurar na lide. Aduz que a responsabilidade civil não se consuma na pessoa do agente público ou juiz, mas na figura do Estado. Sobre a segunda prisão, esclarece que ela não resultou de uma nova ordem judicial de sua parte, sendo em verdade uma questão de ordem administrativa para a qual não concorreu. Instado a se pronunciar, o Ministério Público declinou a participação no processo em razão da ausência na lide de interesse público primário indisponível que legitime a intervenção ministerial. É o relatório e, não havendo sustentação ou pedido para sustentação oral, passo a proferir o voto. Eu penso que a questão é tão simples que é desnecessário se adentrar no mérito realmente propriamente da questão. Eu vou fazer a leitura da proposta de acordo, se todos concordarem. Processo civil, indenização por dano moral, responsabilidade civil, preliminar de legitimidade passiva rejeitada, prisão civil por dívida alimentícia, ilegalidade, obrigação de indenizar. Primeiro, o juiz prolator do mandado de prisão que deu ensejo à prisão ilegal do apelante não é parte legítima para configurar na lide, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro permite a responsabilização do magistrado somente em casos de comprovado dolo, fraude, recusa, omissão ou retardo no cumprimento de seu dever jurisdicional preliminar rejeitada. No caso em tela, foi efetuada prisão civil com lastro em mandado já cumprido, quando a dívida alimentícia se encontrava quitada e o processo arquivado. O Estado tem o dever de indenizar o dano moral decorrente da prisão ilegal precedentes. Apelo parcialmente provido para condenar o ente estatal ao ressarcimento de danos morais causados pela prisão indevida, no valor de R$3.000, igualmente ao pagamento de custas e verba honorária advocatício, esta arbitrada em 20% sobre o valor da condenação. É assim que exponho o voto da relatoria e coloco em discussão. Vossa Excelência mantém a sentença de primeiro grau? Não, eu dou parcial provimento, condenando o Estado de Pernambuco, mas não no valor que foi requerido, e sim no valor inferior a R$3.000. Mas então, vamos discutir aqui. Eu não percebi, não pude, estava procurando aqui a síntese
do voto de Vossa Excelência, mas não encontrei qual foi. Foram 2 prisões por dívida alimentar. 2 prisões por dívida alimentar. Com o mesmo, no mesmo decreto, não é? O que se tem é que o mesmo fato originou 2 prisões. 2 prisões. E então, sobre a segunda prisão. Então ele não inadimpliu diferentes verbas alimentares ou Não. diferentes períodos. Não. Ele inadimpliu uma única vez. Inadimpliu. E foram expedidos. Ele foi recolhido, fez o pagamento, saiu. Novamente, por alguma razão, O mandado de prisão ainda estava na delegacia de polícia. E foi cumprido novamente. E ele, segundo, não teria apresentado o comprovante de depósito da pensão alimentícia, e por esse motivo os agentes recolheram pela segunda vez. Então, Vossa Excelência condena o Estado de Pernambuco no pagamento da indenização por dano de natureza exclusivamente extrapatrimonial, no valor de R$3.000. Exatamente. Mais custas e honorários no valor de 10%. Eu compreendi a demanda agora. É porque eu estava procurando aqui. O verbo honorário é 20%. Eu estava procurando aqui eu não recebi. Eu também, desembargador, eu confesso que mas aqui nós só temos Eu não recebi a síntese. não veio nenhum deles. Enquanto eu procurava, não prestei atenção ao voto de Vossa Excelência, mas eu compreendi. Porque o outro também é meu. Foi decretada a prisão dele, ele foi recolhido ao cárcere por dívida alimentar, pagou, foi solto, mas havia mais de uma cópia do mandado de prisão, foi expedido mais de uma cópia, e agentes do Estado se utilizaram ou por desinformação ou por má fé, se utilizaram de uma cópia que ainda estava na delegacia e prenderam o ora apelante mais uma vez pelo mesmo fato, não obstante o apelante tivesse já quitado integralmente a dívida que originou primitivamente a sua prisão. Eu acompanho, Vossa Excelência. Também acompanho, senhor presidente. Decisão. Por unanimidade, a turma deu parcial provimento ao recurso para condenar o Estado de Pernambuco no pagamento de danos morais causados pela segunda prisão decorrente do mesmo fato, no valor de R$3.000 e ao pagamento de custas e verba honorária arbitrado em 20% da condenação. Então, senhores, estamos com o número 1 julgado. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência autorização para me retirar, tendo já cumprido a matéria da convocação. Desembargador Bandeira de Melo, eu só tenho a agradecer a Vossa Excelência em nome do primeiro grupo, da primeira turma de Direito Público, e dizer a Vossa Excelência que
É sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo Ele meu. pedir desculpas pelo tempo que nós tomamos. Não, que é de Vossa isso. Excelência. Prazer todo meu, senhor presidente, e meus agradecimentos extensivos aos desembargadores Jorge Américo Pereira Lira e Eric Simões. Agradeço, peço licença. Senhores, vamos então ao número. O número 2, então, não está em condição de julgamento. Vamos então ao último processo da pauta, que é o número 3, também da relatoria do desembargador Fernando Cerqueira Norberto. Número 3 da pauta é o reexame com apelação número 347899, dígito 3, da 8ª Vara da Fazenda Pública. O juiz que atuou foi o doutor Ayrton Mozart Valadares Vieira Pires, apelante o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, IALP, procurador doutor Demétrio Santos, apelado Caio Fagner Dantas da Silva, advogado José Forster Júnior, o Ministério Público que atuou foi a doutora Isabel Cristina de Novaes Santos, o relator desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos. Senhores, trata-se de reexame necessário e apelação cível, interposto pelo Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, IAUP, contra a sentença as folhas 268270, prolatada pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Recife, que julgou procedente o pedido determinando a nulidade do parecer psicológico da não recomendação, que excluiu o direito de convocação para a matrícula do apelado para o curso de formação de agente de segurança municipal, por entender que inexiste previsão legal ao exame psicotécnico. O apelado Caio Fagner Dantas alegou na inicial que foi prejudicado pelos itens 5.1.1, a linha D, 5.5, 5.51 a 5.5, 7, subitem 7.3 do edital, que apesar de permitir a interposição de recurso do exame psicológico, tornou inviável ao não dispor na norma editalícia os critérios e métodos a serem utilizados pela banca avaliadora, e que foi vedado o direito ao fornecimento do caderno de provas contendo os testes psicotécnicos, tornando-o sigiloso. Deste modo, requereu o apelado a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que excluiu o direito à convocação para a matrícula para o curso de formação e ato contínuo, a nomeação e posse no cargo público. Exignado com a decisão proferida, a parte apelante impugnou a sentença sustentando, primeiro, o ser equivocada a decisão judicial, que acolhe a pretensão do apelado, uma vez que o mesmo não atendeu às regras do certame público aplicada a todos os demais candidatos. Segundo, a eliminação do apelado resultou exclusivamente da aplicação das normas incidentes, não revelando ilegalidades ou abuso de poder. Que o edital é a lei do concurso e que neles estão inseridas todas as regras de uma seleção pública e que afastar as regras do edital fere o princípio da igualdade e da isonomia e ainda implica inaceitável ofensa ao princípio da vinculação obrigatória ao edital, que não cabe ao Poder Judiciário substituir os critérios administrativos para a seleção de candidatos ao concurso. Em sede de contrarrazões, o apelado alega contradição por parte do apelante ao reconhecer que houve a aplicação das normas incidentes ao caso, uma vez que as leis municipais em nenhum momento estabelecem como requisito para ingresso no quadro pessoal efetivo da Guarda Municipal do Recife a exigência do exame psicotécnico, bem como a ausência dos critérios objetivos da norma editalícia. O parecer ministerial de folhas 350 a 354 opina pelo não provimento do apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos, por entender que o parecer psicológico não atende aos postulados do Estado Democrático de Direito, que impõe a motivação dos atos restritivos de direito, sendo inválida a exclusão do recorrente do concurso público.
é o relatório, senhores, não havendo pedido de sustentação. Observação. O doutor Salles de Albuquerque, procurador do Ministério Público, pede então a palavra. Está concedido. Em sustentação ao parecer do Ministério Público, é de que essa Câmara também tem entendido, eu acho, com a isenção do desembargador Jorge, sem isenção do desembargador Jorge e desembargador Érico, no sentido de que somente é possível a eliminação de candidato baseado em exame psicotécnico que tenham sido atendidos 3 requisitos: previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, a possibilidade de recurso. Então, ante esses argumentos, o Ministério Público se posicionou no sentido de que se desse pelo não provimento da apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. É só para fazer essa ratificação do parecer do doutora Isabel Cristina de Novaes e também lembrar o posicionamento dessa Câmara em processos precedentes. Muito obrigado. Bem, não havendo pedido de sustentação oral, passo a proferir o voto. Cuida-se de remessa de ofício e apelação do Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, IAOP, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando a nulidade do parecer psicológico da não recomendação, que excluiu o direito de convocação para a matrícula do apelado para o curso de formação de agente de segurança municipal, por entender que inexiste previsão legal do exame psicotécnico. Quanto ao mérito, discute-se aqui a exigência pela administração de avaliação da aptidão psicológica dos candidatos a cargos públicos. No caso, o edital trouxe a expressa previsão do exame psicotécnico no item 5.5. Efetivamente, no presente caso, o apelado tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar agente de segurança do município de Recife, bem como aceitou participar do processo de seleção. A administração é livre para fixar as regras do concurso e os critérios de avaliação que entender serem necessários, sendo imprescindível apenas o respeito aos princípios da igualdade, impessoalidade e da legalidade. Quanto à alegação de que inexiste lei prevendo a exigência do exame psicotécnico por si só, não é suficiente para que a apelação seja improvida. A exigência da avaliação da aptidão psicológica para aprovação no concurso em questão mostra-se bastante razoável, pois em matéria de concurso público, o interesse não é tão somente do candidato, mas também da administração, que busca selecionar os melhores. E nisso eu trago a jurisprudência do STJ, o voto do ministro Arnaldo Esteves de Lima, exatamente nesse sentido. Dessa forma, no presente caso, o princípio da razoabilidade também deve ser invocado para amparar a exigência do exame psicotécnico. Deve-se reconhecer ainda que a aptidão psíquica é indispensável ao bom exercício do cargo almejado pelo apelado, devido às atribuições do mencionado cargo, sendo imprescindível que o indivíduo demonstre segurança na tomada de decisões, estabilidade emocional, disciplina, aspectos esses aferíveis pelo exame psicotécnico. No caso em apreço, verifica-se que a avaliação da aptidão está pautada em critérios objetivos, resguardando aos candidatos o conhecimento prévio dos métodos científicos a que os mesmos se submeterão para a aferição de sua aptidão psicológica, desse modo, exigir a discriminação pontual dos critérios com alusão à sua dinâmica e elementos de composição desborda do mínimo necessário
E aí eu trago um arresto na apelação 277-780, dígito 6, da relatoria do desembargador José Ivo de Paula Guimarães, da segunda Câmara de Direito Público, datada de 11 de abril de 2013, nesse sentido. E assim, trago também outro arresto do ministro Arnaldo Esteves de Lima, Direito Administrativo, Processo Civil, Recurso Ordinário e Mandado de Segurança, Concurso Público, Ingresso na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, Avaliação Psicológica, Exame de Caráter Objetivo e Recorrível, Previsão Legal, Lei 10.826 de 2003. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, segundo a qual é válida a exigência de aprovação em exame psicotécnico ou psicológico em concurso público quando houver adoção de critérios objetivos na avaliação e for assegurado ao candidato o direito de pleitear a revisão de resultado desfavorável. A aptidão psicológica é exigida de quem pretende adquirir uma arma de fogo, nos termos do artigo 4º e 3º da Lei 10.826 de 2003. Diante da circunstância de que o policial invariavelmente irá manuseá-la, não há falada a inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira policial. A aprovação em exame psicotécnico, além de encontrar amparo no referido diploma legal, apresenta-se indispensável, porque o policial terá porte autorizado de arma de fogo e, pela natureza das atividades, estará sujeito a situações de perigo no combate à criminalidade. Recurso em mandado de segurança, relator o ministro Arnaldo Esteves de Lima, 5ª turma, número 27841 do Espírito Santo, julgado em 6 de abril de 2010. Quanto à possibilidade de interposição de recursos, o item 5.5 do edital confere esta faculdade ao candidato reprovado. Nesse sentido, também foi respeitado no presente caso, tendo inclusive ampla publicidade a respeito, conforme edital no item 9.11 e seguintes, além da possibilidade de ser acompanhado por um profissional de sua confiança, como se depreende do parecer psicotécnico que ratifica o edital a mencionar que o candidato considerado inapto poderá ter acesso aos seus testes psicológicos, desde que devidamente acompanhado de psicólogo credenciado pelo Conselho Regional. TJPE, apelação número 239703, dígito 5, desembargador Antenor Cardoso, 7ª Câmara Cível, em 14 de setembro de 2011. No item 5.5, que é o exame psicológico, os candidatos considerados não recomendados no exame psicológico, diz o edital, e que desejarem recorrer do resultado serão convocados através do endereço eletrônico do concurso, www.penet.com.br, para, no dia e horário a serem estabelecidos no ato da convocação, comparecerem para justificativa do parecer emitido, podendo se fazer acompanhar de psicólogo de sua confiança às suas expensas. Verifica-se que, ao ser divulgado o resultado da avaliação da aptidão psicológica, a autoridade apelante apresentou a justificativa para a reprovação do candidato no exame, revelando inadequação ao perfil psiográfico, folhas 238, possibilitando ao candidato o conhecimento da fundamentação do resultado, a fim de oportunizar a interposição de eventual recurso. Nesse contexto, vê-se, portanto, que ao adotar critérios objetivos e garantir a possibilidade de interposição de recurso aos candidatos não recomendados no exame psicotécnico, resta respeitado o princípio da legalidade e da motivação do ato administrativo. Não se olvide que os atos administrativos não podem ser revistos pelo judiciário, sendo viável apenas analisar se estão revestidos da legalidade. Similar entendimento guiou a 2ª Câmara de Direito Público no julgamento da apelação 277.780, dígito 6, relatado pelo desembargador José de Guimarães, Diário da Justiça, de 11 de abril de 2013. E aí diz, Sua Excelência, em concurso para agente de segurança municipal do Recife, exame psicotécnico, previsão de critérios objetivos, método de avaliação e oportunidade de defesa, peculiaridades do caso concreto.
Diz Dr. Ivo Guimarães: edital é explícito quanto aos métodos, instrumentos e técnicos em psicologia que seriam utilizados para a aferição da aptidão psicológica dos candidatos aos cargos de agente de segurança municipal. Consoante se pode inferir da literalidade do item 5.5.3, é de se admitir que a redação do citado item editalício é absolutamente consentânea aos princípios constitucionais vigentes, pois resguarda aos candidatos o conhecimento prévio dos métodos científicos a que se submeterão para a aferição de sua aptidão psicológica, sendo certo que, se exigir a discriminação pontual dos mesmos com alusão à sua dinâmica e elementos de composição, desborda do mínimo necessário alheio, inclusive, ao conhecimento da generalidade das pessoas, dado seu caráter técnico-científico. Acrescenta ainda o ilustre desembargador: por outro lado, restou assegurada a possibilidade de revisão do laudo, mediante acesso prévio do candidato às razões de inaptidão, em sessão a qual poderia comparecer acompanhado de profissional de sua confiança e habilitado do Conselho Regional de Psicologia, sendo resguardado, outrossim, o acesso às motivações e o direito à discussão acerca dos critérios técnicos relativos ao perfil do candidato. E, por fim, diz Sua Excelência: a alegação do apelante de que a previsão do exame psicotécnico não encontra respaldo legal não é suficiente por si só para que a apelação seja provida. É que o candidato, acaso aprovado, irá exercer uma função de relevante interesse social, que é a segurança pública, e por isso necessitará portar arma. Diante do caso concreto, é razoável que, não obstante a existência de lei formal, a ele seja submetido, em virtude da função que irá exercer, a avaliação psicotécnica. Zé Ivo Guimarães, apelação 277-780-6, Segunda Câmara de Direito Público, em 11 de abril de 2013. Fecho aspas. Assim, acrescento que assegurar a oportunidade ao apelado em continuar no certame, quando dele foi excluído após ter sido reprovado no teste psicológico, restaria como ministrar-lhe um tratamento distinto e diverso do assegurado aos candidatos que obedeceram à regra do concurso, situação que incorre em afronta aos princípios assegurados pela Carta Política vigente. Posto isso, o meu voto é pelo provimento do reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário, para julgar improcedente o pedido e, por consequência, denegar a segurança. Mantida a decisão administrativa que desclassificou o impetrante apelado do concurso para provimento do cargo de agente de segurança municipal. É assim que voto, senhores desembargadores, senhor procurador, e submeto à alta apreciação do colegiado. Senhor presidente, senhor desembargador, senhor procurador de justiça, nesse tema eu tenho sido vencido, porque eu entendo, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em matéria de exame psicotécnico em concurso público aplica-se o princípio da legalidade estrita. Importa dizer, há necessidade de existência de lei em sentido estrito, lei em sentido formal. A simples previsão no edital não satisfaz a regra do artigo 37 da Constituição. Os princípios norteadores da administração pública estão contidos no artigo 37, dentre eles o princípio da legalidade. Segundo o consolidado e autorizado entendimento do Supremo Tribunal Federal, o exame psicotécnico em matéria de concurso público é regido por 3 princípios básicos.
Primeiro, previsão legal, previsão na lei. No caso, ora, sob julgamento, não existe previsão na lei, apenas no edital. Segundo, esses demais requisitos principiológicos foram atendidos, mas o principal deles, o princípio da legalidade, não foi atendido. O segundo, critérios de avaliação aferíveis objetivamente. O psicotécnico não pode fundar-se tão somente em critérios subjetivos. Deve ser aferível objetivamente o exame psicotécnico, permitindo, inclusive, que o candidato examine a sua prova com o acompanhamento de um profissional da área regularmente habilitado. E o terceiro requisito é a possibilidade de recurso. A matéria, portanto, está sedimentada na jurisprudência da Suprema Corte e exigem-se a presença simultânea, concomitante desses três requisitos: previsão legal, critérios de avaliação aferíveis objetivamente e possibilidade de recurso. No caso dos autos, não há previsão legal. Desatendeu-se ao pedido, ao princípio da reserva legal, razão pela qual, pedindo vênia ao eminente relator, o meu voto é no sentido de desprover o reexame necessário, declarando prejudicado o apelo voluntário. É como voto, senhor presidente. Senhor presidente, senhor desembargador, senhor procurador, essa matéria não é nova para essa Câmara também. Já analisamos alguns pedidos similares, alguns recursos similares ao caso em comento, inclusive do mesmo concurso, e eu firmei o posicionamento há muito tempo que, mesmo sem a previsão legal, no caso, é necessária a previsão e a existência do psicotécnico, porque, como bem destacou o eminente relator, os aprovados irão portar arma e irão fazer a segurança da cidade. Então, eu entendo que, mesmo sem previsão no edital, é possível, e o edital é lei entre as partes, e esse exame, ele tem com a possibilidade de haver recurso e, inclusive, levar um profissional especializado para acompanhar a revisão. Então, eu entendo que é correta a exigência desse requisito do psicotécnico e, pedindo vênia ao eminente desembargador Jorge Américo, que já conhecemos o seu posicionamento, no caso específico, eu acompanho o eminente relator. Por maioria de votos, a turma deu provimento ao reexame necessário. Prejudicado o apelo voluntário, nos termos do voto do relator. Senhores, não há mais processos da pauta em condições de julgamento. Nós agora passaremos a apreciar os feitos fora de pauta como o menor número ainda está sendo o da relatoria do desembargador Fernando Cerqueira, eu pergunto se Suas Excelências podem verificar esses, e depois vamos fazendo um a um.
presidente, eu posso adiantar que já li a proposta de acordo de Vossa Excelência e concordo com todos na íntegra, sem nenhuma necessidade de esclarecimento. Eu quero até adiantar a Vossas Excelências que eu mudei o meu pensamento em relação àquela gratificação de policiamento ostensivo. Eu já até justifiquei esse novo entendimento que eu passei a adotar já na última sessão do grupo de Câmara. Nós estávamos trabalhando nele ainda naquela semana, não tínhamos terminado, mas já tínhamos um novo pensamento a esse respeito. Portanto, eu acredito que já se houver alguma... Pelo visto, vai entrar nas negociações com a PM agora. Hein? Pelo visto, vai entrar. Não, o Estado fez um acordo com a polícia quando da última greve e um dos pontos Foi. negociados foi a incorporação Parece que da exatamente que gratificação não foi de cumprido risco ainda, de policiamento ostensivo. que não foi cumprido ainda. A primeira parte já foi cumprida, né? Já está, a segunda está em discussão, mas vai entrar essa, pelo visto, né? Pelo que se comenta. Já teve um caso também da Polícia Militar, que foi a Lei 27 de 99, que também foi apenas para os da ativa, e depois terminou se reconhecendo também para os inativos e pensionistas. Acredito que será a tendência dessa gratificação. Amular o tribunal durante Eduardo 8 Pereira de Lira anos. concorda com os da lista do Eduardo Pereira Cerqueira? Concordo com todos, Vossa Excelência. Então, decisão por unanimidade, a turma concorda com todos as propostas de voto e acordam dos feitos fora de pauta, de acordo com a lista trazida pelo desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos. O próximo... do desembargador Jorge Américo Pereira de Lira. E também, senhor presidente, Depois obtém menos também. eu também tive a Vossa oportunidade de Excelência tem mais. analisar e concordo na íntegra com todas as propostas de acordo do desembargador Jorge Américo. Eu estou somente terminando, desembargador Jorge Américo. Policiamento ostensivo, então, que é o CEP do Dr. Jorge, ele seria unanimidade também, já que Vossa Excelência... Eu já aderi ao posicionamento. Doutor Jorge Américo, concordo com todos. Se Vossa Excelência puder proclamar, eu agradeço. Eu proclamo o resultado para a taquigrafia e a secretaria. Todos os feitos constantes da minha lista, extra pauta, foram julgados por unanimidade, de conformidade com o voto
deste relator, sintetizado na referida lista. Desembargador Jorge Américo, o 6 da relatoria da Vossa Excelência parece que está na Câmara Extraordinária. Pode verificar? Sim. O 6 da lista é da Câmara Extraordinária de Direito Público. Veio por engano. Aí a Secretaria exclui o 6, a taquigrafia exclui o 6. É o recurso de agravo, não é isso? Recurso de agravo, no agravo do instrumento 342276, dígito 0. Foi um equívoco. Pertence à Câmara Extraordinária de Direito Público, que se reúne às segundas-feiras pela manhã. Na lista do desembargador Eric, eu tenho uma divergência apenas em relação ao Desembargador Fernando, o 15 da minha lista trata daquele ponto de corte 40% do concurso. Vossa Excelência permanece ainda com entendimento, né? Deixa eu olhar aqui, que eu estou no 10. Deixa eu ver. Ah, desculpa. Não, desculpa. eu vou para o 15 aí, veja. Nos 40% eu permaneço com o meu entendimento. Teria Certo, que eu ser já por previ e coloquei por maioria.
Podemos ver? Estou terminando. É rapidinho, desembargador. Desembargador, ele concorda com todos. Menos com 15. O 15 Tá. com a maioria. Eu destaquei a maioria. Desembargador Jorge. Desembargador Jorge. Eric, vou passar para Vossa Excelência, passar às mãos de Vossa Excelência a consolidação da jurisprudência do STJ quando se trata de restituição de indébito tributário, os critérios de correção monetária e juros de mora. É o item 3. Qual é o processo, desembargador Jorge? O item 3 é o embargo de declaração, desembargo de declaração na apelação civil, o embargante Vitória Preve, o embargado Shirley Maria dos Santos. Então, esses são os critérios que eu passei a Vossa Excelência. E no item 6, Vossa Excelência repetiu os critérios utilizados na sentença, que não são os critérios que estão consolidados na jurisprudência do STJ. Usou a tabela de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança a partir da estação, segundo a alteração da Lei 11.960, no seu artigo 1F da Lei 94, 94, 97 e súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. Os critérios são esses, desembargador Eric. Então, eu separei lá no meu gabinete quando é questão tributária, quando é previdenciária e quando é indenizatória. Eu também fiz esse trabalho, desembargador, que dá muito trabalho para assinar. Exatamente, são regras distintas. Exato. Então eu tiro esse processo, Fica senhor cavalheiro, presidente. fica Não, cavalheiro. eu tiro porque eu também presto muita atenção a esses critérios, mas normalmente, muitas vezes acontece, de ter sido um julgado de data anterior a essa modulação. Então eu prefiro tirar esse processo, não chamar hoje, para analisar se eu cometi algum equívoco ou se for um caso específico de ter sido julgado anteriormente o tempo que foi modulado dessa forma. Então eu pediria ao senhor presidente para não chamar o 3 dessa lista minha fora de pauta. Pois não. Vossa Excelência, quando fizer a proclamação, faz a... Certo. No número 9, Vossa Excelência confirma no julgamento dos embargos, extraído de acórdão em recurso de agravo, a anulação da questão número 31 do exame final do curso de formação de agentes penitenciários. No entanto, restringe os efeitos da anulação para a parte autora. É regra em todos os editais de concurso público. Neste, em particular, não deve ter sido diferente. Quando se trata de anulação de questão, a pontuação respectiva é outorgada a todos os concorrentes.
Inclusive, esse foi... É porque trata-se do embargo. Discutimos ele, no caso, quando julgamos o agravo legal, e, por maioria, foi mantida a minha terminativa, vencido Vossa Excelência. Aqui seria apenas o embargo de declaração Então tá certo. no recurso de agravo. Deixemos para discutir essa tese em outra oportunidade, né? Porque Vossa Excelência pode conferir. Todos os editais de concurso estabelecem anulada uma questão Perfeito. pela via administrativa ou pela via judicial, dado o princípio da isonomia. Se a questão foi anulada, os pontos, a pontuação respectiva tem que ser atribuída isonomicamente a todos os candidatos. Sob pena de favorecer apenas um candidato. E discutimos esse ponto, mas o concurso, se não falha minha memória, tinha sido em Agora, 2009. Agora, do ponto de vista formalmente, né, processualmente, estritamente dogmático, aí nós iríamos para os limites subjetivos da coisa julgada. Aí só beneficiaria quem veio a juízo. Mas eu prefiro seguir a Constituição no particular. Se a questão foi anulada, eu invoco o princípio constitucional da isonomia. E não... Agora, me parece que essa questão foi anulada em várias decisões. Essa decisão, ela se repete em vários lugares, essa anulação da questão de número 31. Mas de acordo, desembargador Érico, de acordo que se eu já discuti e fui vencido, eu estou de acordo. Mais algum destaque? Não, de Jorge? acordo com os demais. Então, senhor presidente, eu queria anunciar aqui que, exceto o número 3, que é o embargo de declaração, do desembargo de declaração na apelação civil 33.39.03, distrito 3, eu estou retirando para analisar mais uma vez essa questão da correção monetária. E, em relação ao número 15 da minha lista fora de pauta, que é recurso de agravo na apelação civil e reserva necessário 34.09.61, dígito 6, esse daqui, o acórdão é por maioria vencido o desembargador Fernando Cerqueira Norberto. Os demais, todos foram julgados conforme, por unanimidade, e conforme o voto do relator. Agradeço, senhor presidente. Senhores desembargadores, senhor Procurador de Justiça, senhores servidores, não havendo mais feitos em condição de julgamento, sejam da pauta, seja extra-pauta, agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradeço ao trabalho realizado pela TV AMEP, da Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, que reproduz via web todas as sessões desta Câmara, e lembro a todos que já na próxima semana eu não estarei aqui em razão de férias que eu estou tirando até o dia 16 de dezembro. Então, o desembargador Jorge Américo passa a ocupar a presidência da Câmara e desejo então a todos um mês de profícuos trabalhos, né? E, portanto, na volta, antes do Natal, estaremos aqui no dia 17. Senhores, por hoje é só, agradeço a todos, dou por encerrada a sessão da Primeira Câmara de Direito Público de Pernambuco, por não haver mais feitos em condições de julgamento. Eu não vou nem desejar boas férias, que eu sei que é trabalho.